Bispa Simone Leite, que alegria ter você aqui. Poxa, é um privilégio muito grande a gente compartilhar agora esses minutinhos, né, com o pessoal do meu canal, sobre sua vida, seu testemunho. E, gente, eu e a Bispa, a gente servimos a Deus no ministério e eu acompanhava ela de longe, né? O Kaká, ele chegou a ser... Antigamente falava dente de leite, né? É, isso. Do São Paulo, né? Jogando no São Paulo e tal. Mas aí depois de uns anos que a gente foi realmente desenvolver uma amizade e ela contribuiu muito com o meu ministério em várias áreas, em várias coisas, né? E hoje eu quero compartilhar com você. Você e a sua família tiveram um encontro com Jesus? Você já era casada? Conta pra gente. Eu sei, mas nossas seguidoras não sabem, né? Conta pra gente. Bom, primeiro eu quero agradecer a você, Soraya, por essa oportunidade, um privilégio estar aqui com você. Te conheço, né, os louvores, como não conhecia a Soraya Moraes, com esse coração maravilhoso. Amém. E eu agradeço muito, viu, a sua vida. Então, eu me converti, Soraya, com 15 anos. A minha conversão foi uma conversão muito de amor, sabe? Não foi uma conversão assim, nem pela dor, nem por necessidade. Foi, claro, necessidade sim, né? Porque sempre, a gente sempre tem a necessidade. Sempre. Até com Jesus no coração a gente está sempre precisando. Isso, exatamente. Mas foi por amor, sabe? Entre os 14 e 15 anos. E realmente eu tive um encontro com ele se revelou para mim de uma forma maravilhosa que eu nunca mais deixei. Vivo sempre o primeiro amor com ele, amém, sabe? É uma coisa que pulsa dentro de mim, esse amor por Jesus. E o meu esposo, né? A gente ainda não era casada, né? Era novinha. E o meu esposo já era evangélico, né? Ele cresceu no evangelho. E, bom, e aí nós casamos e tivemos nossos filhos. E claro que dentro da nossa casa, né, Jesus realmente é a nossa força, é o nosso fundamento em todas as áreas. E você sempre direcionando seus filhos aí para a palavra de Deus, né, devocional, oração. Como que foi quando entrou na adolescência? 2 meninos... Soraya, a tua experiência. É tão interessante porque a nossa caminhada com Jesus, assim, eu sempre brincava com eles, falando, eu nunca fui mãe, então espera que eu vou orar, né? Que eu quero ver como é que eu vou agir aqui e tal. E eu acredito que a dependência da gente em Deus foi o resultado de tudo. Amém. Sabe? É a dependência e o temor de Deus em todas as coisas. A Bíblia fala para a gente ensinar a criança no caminho. Então é nesse caminho que nós vamos introduzindo na criança os princípios, os valores, os limites, né? E é nesse caminho. Então eu acredito que dentro dele foi aonde nós fomos imprimindo no coração dos meninos a palavra de Deus. Então eles cresceram conhecendo a Jesus. E o mais interessante é que isso eu atribuo a Deus, porque muitas vezes os filhos, eles se apoiam em nós, nas nossas orações, né? Isso. E com a gente em casa era diferente. Quando eles vinham falar, ai mãe, ora, eu falava, não, ora você que eu te ajudo em oração. Ótimo, olha aí, gente, uma dica então incrível. Porque às vezes o filho, né, tá aí debaixo do guarda-chuva do pai e da mãe, né? Já fiz um trocadilho que tá chovendo hoje aqui em São Paulo. Mas incentive, né? Ensine o seu filho a conquistar as promessas, a conquistar tudo aquilo que precisa em Deus, ele mesmo, buscando, né, com jejum, com oração, isso, né? Lá por trás, Soraya, orava, faço jejum, aquela coisa toda, mas quando ele conseguia ter a resposta no Senhor, ou do sim ou do não, né, porque
sempre no sim ou no não, ele continua sendo Deus, né? Verdade. Então, dentro da resposta do Senhor, a gente vinha atribuir para ele, né? Falava, olha aí, tá vendo? Isso mexia com a fé deles. Crescia, né? E mesmo que por trás, gente, a gente tá lá orando, né? Porque mãe, pai é força, né? É autoridade sobre os filhos. É isso mesmo. Então a gente ia fazendo isso. Não podemos abrir mão, gente, dessa autoridade que Deus nos deu. Muitas vezes a sociedade ela quer impor na tua mente, seja amiga do teu filho. Olha, amigo, Deus vai dar um monte de amigo pro seu filho. Você não é amiga do seu filho. Você primeiro é mãe. Você primeiro é pai, você primeiro é autoridade. E aí dentro dessa autoridade pai e mãe, você tem a amizade, que é diferente de ser amigo, né? Porque o amigo ele quer agradar, o amigo... Então o pai, muitas vezes, ele não vai poder agradar o tempo todo, né? Como Deus também não diz sim pra gente o tempo todo, e ele é pai. Isso né? mesmo. O não faz parte do processo, né? E quando vocês se casaram, você teve uma certa dificuldade, né, de engravidar do primeiro filho. Do segundo. Do segundo. Por incrível que pareça. O primeiro veio, né? Veio, o Cacá veio ótimo. Mas o Rodrigo, você queria ter mais filhos. Gente, eu queria ter 6 filhos. Eu nasci para ser mãe, você não sabe. Eu amo criança, amo filhos. Eu queria ter 6 filhos. Mas a gente faz planos, né? Mas o realizar vem do Senhor, então... E aí eu não podia ter, eu queria ter assim uma fileira, sabe? Um atrás do outro. E aí a diferença do Cacá para o Rodrigo são 3 anos e meio. Olha. Eu não queria ter esperado esse período, porque eu não engravidava. E aí foi exatamente, os médicos falavam que não tinha mais condição, né? Mas eu fui numa reunião de oração e lá uma senhora veio orar comigo, nunca tinha me visto, e falou, olha, o Senhor está te curando as suas trompas. E você está sendo curada agora. E eu tomei posse daquela palavra. No mesmo mês eu engravidei. Foi algo assim, sobrenatural. Amém. Então você, minha amiga, que está assistindo esse vídeo, nós vamos orar por você no final. Você vai receber essa bênção também na tua vida, em nome de Jesus, que a Bispa Simone recebeu. E aí, quando os meninos quiseram, né, ser esportista, esse fato de ser esportista demanda dormir fora de casa, viajar. E aí fala um pouco disso, que às vezes a mãe que está nos assistindo está com o coração na mão, que o filho quer ir fazer um curso no Canadá, que o filho quer, né, ou até esportista, está precisando começar a viajar com a escola, com o time. Como você administrou isso, você sendo uma mulher de Deus? Soraya, a princípio pra gente foi bem complicado, né? Eu vou contar uma coisa pra vocês que é meio segredo. Mas... segredo, tá, gente? Esse canal é assim, é pra revelar as coisas que... Não é os segredinhos, hein? Não conta. Mas muitas vezes a gente ia junto, sabe? Ou era o meu marido que estava junto, né? Porque por ser homem, ele poderia estar, né, junto com a equipe ali, um pai acompanhando. E às vezes eu. Então a gente estava sempre por perto. Eu acho que também é um segredo, sabe? Você acompanhar seus filhos, estar por perto durante uma faixa etária, porque como eles começaram a jogar muito cedo, a gente não pode abrir mão de tudo, né? Então a gente acompanhava. E uma outra coisa, nós trazíamos os amigos para casa. Maravilha! A nossa casa era um porto seguro para todos os meninos que moravam em alojamento ali no São Paulo. Então eles tinham ali também um momento de família, isso, né? Uma família cristã, tinha uma base. De comer, sabe? Tia, faz um doce, faz um bolo, quero comer um churrasco, aí a gente sempre pronto para servir. Então hoje nós temos esses amigos, né? Tem o Galo, tem o Júlio Batista, tem vários jogadores que cresceram dentro da minha casa. E junto com a gente ali que... né, fomos ali, dando suporte.
para eles em palavra, em ajuda, em estar perto. Então você acha que esse é um dos segredos que os pais que estão nos assistindo podem até de repente os filhos têm certos amigos que eles não gostam muito, mas é muito melhor aproximar do que afastar, né? É, e também, Soraya, a gente tem uma coisa em mente, sabe? É de trazer as pessoas para Jesus. Isso. Então, a gente não tinha medo deles roubarem os nossos filhos para algo ruim, porque nós sabíamos que a gente estava ali e nós íamos trazer eles para coisas boas. Entende a diferença? Nós não estamos perdendo para o mundo, eles estão indo, eles conviveram com vários tipos de jovens, que fumam, bebem, que se drogam, vários tipos, mas eles... O ponto é, o que nós podemos fazer para ajudar? Isso. Não afastar, proibir, mas o que eu posso fazer? Amém. E muitas vezes os nossos filhos são imaturos para isso, mas nós, presentes, juntos, nós podemos dar esse suporte para eles. Olha que tremendo, né? Que lindo. E o Rodrigo, ele mudou de país quando? Ele já estava casado? Não, o Rodrigo mudou... Ele ainda era solteiro. Era solteiro. Quando o Cacá foi vendido, né, para Milão, nós fomos, o Cacá convidou o Bosco para começar a trabalhar com ele. E o Bosco falou, pai, se eu preciso de um empresário, eu gostaria que fosse você, né? Isso. Aí o Bosco já trabalhava numa empresa há 25 anos, que ele é engenheiro civil. Aí ele pediu demissão e começou a trabalhar com ele. E aí nós fomos para a Itália, porque o Rodrigo também foi jogar na Itália. Isso. Então, quando Deus abriu a porta, ele escancarou. Deus, essa família, né? Olha aí. Mas pode acontecer com você também, minha amiga. Pode, amigo, né? pode. Joelho no chão. Olha aí, quando um teve que mudar de país, o outro mudou também, e aí foi a família toda junto. Foi todo mundo junto, né? E ainda fizeram a obra lá, né? Ganharam muitas almas para Jesus. Isso foi o principal. Foi um período maravilhoso. 9 anos e meio. Eu acho inesquecível algo que o Cacá fez, um investimento pessoal. Ele fez um evento na Itália. Como é que chama aquela praça? É na Duomo. Na Duomo. Gente, isso foi praticamente inédito, um evento evangélico. E ele levou o Hillsong, né? Ele levou algumas bandas. Ana Paula, Resgate. Ele fez Ana Paula Valadão, Resgate. E ele fez ali um evento, né? Para a glória do Senhor. E aquilo me impressionou demais. Eu falei, Deus, isso que é realmente um coração missionário. O Cacá não é missionário, ele é um atleta, mas ele tem um coração missionário. Ele fez essa contribuição que foi algo assim histórico na Itália. Eu tive na Itália ano passado, todo mundo comenta desse dia. Ele deixou uma marca muito forte na Itália. Eles gostam muito dele. Glória a Deus. A glória de Deus, né? Amém. Que o nome do Senhor tem que ser glorificado, né, Soraya? E nesses anos, você também, como uma mulher de Deus, você evangeliza muitas mulheres, você ministra, você tem dons, né, espirituais, que eu já fui muito abençoada com os dons que o Senhor te usa. Você pode destacar para a gente alguma experiência para você que foi muito marcante, de algo que Deus te usou, que você poderia aí acrescentar para acrescentar a fé? Soraya, são tantas experiências assim que Deus nos usa, né, para abençoar outras vidas, porque eu acredito que quando Deus nos usa, não é para nossa grandeza, não, né? Jamais, é sempre para abençoar aquela pessoa que está conosco, o reino de Deus. É verdade. E tenho várias, mas assim, uma das coisas que me marcou muito foi a gente na Itália alcançar o coração de italianos. Uau! Isso foi tremendo, sabe? É isso, que eu tive lá. Gente, eu tive lá e uma reunião que a gente fez que foi muito grande, tinha 200 pessoas. Mas dessas 200 tinha uma família e algumas pessoas que somava umas 15 pessoas, que logo na entrada, na recepção, eles já falaram, não somos cristãos e tal, mas a gente
né, viu a propaganda, a gente veio ver a cantora brasileira. E aí toda a minha pregação ela foi traduzida. E no final, todas essas pessoas foram à frente. Olha, confessar Jesus como Salvador. E aquilo, meu Deus, por mais de 2 meses eu ainda fiquei no grupo de pastores, né? Que quando eu vou assim para alguma turnê, a gente faz um grupo no WhatsApp, né? Sei. Com as igrejas que eu vou visitar, né? Pra gente compartilhar informações. E ainda por 2 meses o grupo ainda ficou comentando com o pessoal que me agendou, com a Raíssa. Olha, gente, que bênção, meu Deus, foi muita salvação, muita bênção, né? E lá você teve essa experiência, né, na Itália. E é interessante como a gente, quando eles se convertem de verdade, sabe? Um coração genuíno mesmo. Uma devoção, você vê, né? que eles têm sede de Deus, de Jesus. Então isso foi algo assim que mexeu comigo, sabe? Você está num país, né, numa nação diferente, com uma língua diferente, cultura diferente, e Deus está te usando, né, para alcançar pessoas ali. E eu sei, Soraya, que muitas pessoas foram alcançadas simples pelo fato da gente abrir o nosso coração e a nossa casa. Começou com uma célula. Mostrar Jesus acessível. Isso, né? Sabe, um Deus de amor, um Deus de cuidado, um Deus realmente que está vivo, né? Ele vive dentro de nós, o Espírito Santo está dentro de nós. E, né, porque a gente sempre fala do Espírito Santo, mas a gente não tem essa intimidade, né? Parece que o Espírito Santo está adormecido dentro de nós. Então a gente precisa viver isso na essência, falar do amor de Deus, então alcançar o coração. Então todo mundo que a gente tinha acesso, Soraya, ouviu falar de Jesus. Amém. A gente alcançou muita gente conseguimos ganhar famílias inteiras. Sabe que hoje a gente voltou para o Brasil, mas as pessoas continuam servindo ao Senhor. Né, porque porque não era a gente, porque a gente sempre falava, não sou eu, é o Senhor, é Jesus. Senhor, né? Porque um dia eu volto para o Brasil, mas Jesus continua com vocês. Né? A independência da gente, fazer com que as pessoas caminhem conhecendo realmente quem é Jesus. Amém. Bom, a gente brasileiro sempre acompanhou muito seus filhos, mas eu não me recordo muito bem. Você pode contar algum momento que você realmente teve que ser aquela mãe, aquela mulher de fé, de se ajoelhar e falar, Senhor, meu filho precisa de um milagre agora. Por exemplo, o Cacá, ele passou por isso? Passou. O Cacá e o Rodrigo, Soraya, eu vivi essas 2 experiências com os 2 filhos. Olha aí, gente. O Cacá, acho que todo mundo ficou sabendo, né? Ele descendo num toboágua, ele fraturou a terceira, não lembro se foi a terceira ou a 6ª vértebra da coluna. Meu Deus. Né? E foi algo muito sério. Mas essa experiência, Soraya, é difícil de relatar, porque é tão pessoal, porque quando aconteceu esse fato, a gente estava numa piscina, eu e meu esposo, nós estávamos em Caldas Novas. Então nós saímos da piscina e viemos para onde as crianças estavam, eles estavam. E foi exatamente nesse momento que o Cacá machucou. Então ele veio para perto da gente e o Rodrigo pôs a mão na cabeça dele e viu que estava sangrando. E falou, olha, está sangrando. Aí a gente já saiu da piscina, já fomos levar, mas nesse momento, não foi eu que busquei ao Senhor, foi algo que invadiu o meu coração, você entende? Eu comecei a falar palavras de vida, palavras da Bíblia, sabe assim, foi fluindo a palavra. Então foi algo assim muito forte. E à noite, eu lembro que ele fez os pontos na cabeça, o médico disse que não tinha sido nada, que era só uma luxação. A gente voltou para a casa da minha sogra. À noite, o Senhor me despertou. E eu levantei com muita vontade de orar por ele. E eu fui até a cama dele, tem um olhinho da unção, ungi ele. Mamães.
Sempre. Se você não tem óleo da unção, minha amiga, na tua casa, providencia hoje. Ou então faz que nem na época da minha mãe. Trata o óleo liso, ora, fala, Senhor, está consagrado esse óleo em nome de Jesus. Ai, que delícia. Soja, e deixa lá. Isso, peguei o óleo, mas eu fiz uma oração tão direcionada pelo Espírito Santo que não era eu que estava falando ali, sabe? Era algo muito forte. E aí no outro dia nós voltamos para São Paulo, aí ele foi treinar e no treino ele sentia muita dor. E foi quando ele foi para o médico, mas a inquietude dentro da gente era muito real, sabe? Como se algo não estivesse certo. E aí ele falou para o treinador que estava sentindo essa dor, eles levaram ele para o hospital e lá foi constatado que ele tinha fraturado. E foi interessante porque o médico, ele falou assim, mas doutor, eu vou poder voltar a jogar? Aí o doutor falou para ele assim, Cacá, já dá graças a Deus de você não ter ficado tetraplégico, porque estava por um fio, se rompesse, já era. Então estava muito próximo, sabe? Você via realmente a mão de Deus ali. E isso eu atribuo muito à intercessão, sabe? A intercessão que o Espírito nos levou a fazer através... E aí ele colocou o colete, ficou um tempo sem jogar. Aí alguns médicos falaram que ele não ia mais poder jogar, outros falavam que ele tinha que esperar, outros já com pressa dele voltar. Mas tudo assim dentro do propósito de Deus. E aí quando ele voltou para jogar no mesmo ano, porque o médico disse que naquele ano já tinha acabado para ele, é um milagre, literalmente é um milagre. Glória a Deus. Quando ele voltou, ele já voltou. E em janeiro, né, teve Rio-São Paulo, foi quando tudo aconteceu. Virou o Cacá, né, Cacá jogador mesmo do São Paulo. Você é São Paulina, né, amiga? Olha, altas revelações. Ninguém sabe, gente. Ninguém sabe. Não, eu sou de Deus. E aí e com isso a gente vê que em algum momento o inimigo queria realmente roubar, ceifar aquilo que o Senhor estava planejado e escrito para que ele vivesse. É verdade. Então esse foi para mim um dos milagres. Eu nunca orei tanto, né? Criei até calo no... Aliás, gente, mamãe já nasce com calo. Né? Exatamente. E o Rodrigo teve neflite, que é uma enfermidade muito séria nos rins. Ele tinha exatamente 11 anos. Nossa. E ele ficou muito ruim, muito ruim. Pode até perder o rim, né? Os dois rins. Exatamente, mas Soraya, tinha uma viagem para ele fazer para o Japão, para jogar. E foi exatamente quando descobriram. Deus foi tão tremendo, tão maravilhoso, que ele foi curado antes da viagem. Glória, e ele pôde viajar. Gente, algo que não tinha data para ser curado, porque é um processo demorado, muito demorado. Antibióticos, né? Bezetacil, né? Um dia sim, um dia não. Uau! E controlar, não podia comer sal de forma alguma, né? Então tudo que ele ingeria era só doces, coisas doces. Então tudo assim muito medido, sabe? Todo o xixi que ele fazia eu tinha que medir, porque era o tanto de água que ele poderia beber. Ele não podia beber o rim, beber muita água. Porque a gente engana, né? A gente fala assim, a pessoa está com problema no rim, vamos dar água para a pessoa. Mas se ele não está filtrando, se não está funcionando, você encharca a pessoa. É isso mesmo. E ele estava encharcado. Meu Deus. Mas Deus agiu. Não, Deus é maravilhoso, Soraya. A gente só pode agradecer. A gente, glória a Deus. Assim, a gente passa lutas, não vou falar que é um mar de rosas, porque não é, né? A gente passa dificuldades, a gente passa lutas, mas em tudo a gente vê a mão de Deus. Amém. Né? E a nossa visão diante da tempestade, da tribulação, das circunstâncias inesperadas, é uma visão diferente. É uma visão que eu gosto muito daquele versículo que está em Isaías,
26, 3 e 4, que fala que aqueles que confiam no Senhor, eles têm plena paz, né? Amém. Eles estão sempre em paz porque confiam perpetuamente no Senhor. Glória a Deus. Né? Então, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, é isso, né? Não tem o que fazer, e amiga. Hoje, você e o maridão estão numa fase boa, né? Os netos aí, tá no Brasil, né? Pertinho de vocês. O Rodrigo tá no Brasil também? Também. Tá no Brasil. O Rodrigo tem 2 filhos também, 2 filhos. Tenha. Com 2 filhos, Cacá com 3 e tá uma bênção. Tá, né? E a gente curtindo os netos, doida. Glória a Deus, é isso aí. E a Bíblia fala, né, que os netos, eles são a coroa dos avós, né? Exatamente, e a minha tá bem recheada. Bem recheada, bem florida. Glória a Deus. Bom, espero que tenha te abençoado aí um pouquinho, né, gente? Do que a gente compartilhou da vida da Bispa Simone. E agora eu quero pedir que você ore, Amém. né, pelas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que você ore principalmente no sentido das mães que estão vivendo conflitos com seus filhos, mães e pais, para que realmente a promessa de Joel ela venha se cumprir, né, nos nossos dias, em nome de Jesus. Amém. O Senhor possa converter o coração dos filhos aos pais e também converter o coração dos pais, né, aos filhos, né, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento tão especial, Pai. E agora eu te peço, Senhor Deus, por todos os pais, Senhor, toda mãe, todo pai e todos os filhos, Senhor Deus, porque a família, Senhor Deus, foi criada por Ti, Senhor Deus, é gerada em Ti, no Teu coração. Senhor Deus, eu te peço agora, em nome de Jesus, que todo pai, que toda mãe que está passando, Senhor Deus, conflitos, lutas, Senhor Deus, com os Teus filhos, que o Senhor venha se revelar a eles, dando sabedoria, discernimento, para lidar com cada situação, Pai. Tu és um Deus real, um Deus vivo, Senhor, e em nome de Jesus, que os nossos filhos são heranças benditas, são frutos, Senhor Deus, Pai, são heranças que o Senhor nos deu, Pai, para cuidar. Nos ensine a cuidar cada dia mais dos Teus filhos, nos ensina, Senhor Deus, a criá-los no caminho, Senhor Deus, aonde eles devem andar, homens fortes, valentes, temente ao Senhor, influentes, Senhor Deus, em todos os lugares por onde eles andarem. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada família, Senhor. Eu abençoo com a bênção do Senhor, Pai, sobre cada lar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, se você foi abençoado, abençoada com este vídeo, então você não pode guardar só para você, né? Compartilha aí com um mínimo de 10 pessoas esse link no teu grupo de WhatsApp, no seu Facebook, nas suas redes sociais. Dá um joinha, porque isso vai abençoar muito e vai dar muito engajamento no vídeo. Também ative as notificações, que é aquele sininho, porque aí quando a gente tiver um próximo conteúdo, você vai ser avisado e vai ficar sabendo aí das novidades, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo.